A ideia aqui é falar um pouquinho sobre construção de portfólio, como a gente lá no banco sugere aos nossos clientes alocar os seus recursos. Mas eu acho que faria sentido, eventualmente, a gente dar um passo atrás. Primeiro eu vou me apresentar, mas falar um pouquinho de como é que é essa indústria, né? A indústria de alocação. Né? Porque eu acho que construir portfólio, eu vou falar algumas coisas aqui que vocês vão perceber que são meio livro-texto, digamos assim, né? Vocês, não sei, todo mundo aqui na faculdade já saiu? Como é que tá esse negócio assim, mais ou menos? Faculdade? São o quê? Economia, engenharia, né? Provavelmente. Administração, enfim. Então, acho que assim, em linhas gerais, uma parte que eu vou dizer aqui da teoria, vocês vão ver no livro-texto e vão aprender um pouco na prática quando começarem a investir ou quando começarem a trabalhar. Mas eu acho que entender um pouco de como funciona essa indústria é um negócio interessante. Primeiro, eu vou falar de mim. Meu nome é Tony. Eu estou no banco há 11 anos. E acho que a história de muita gente que está no banco, como é o caso do Salute, é uma história parecida. Você entra no back-office, né, e bate boleta, vê enquadramento de fundo, no meu caso, e aí você vai evoluindo dentro da estrutura. E hoje eu estou dentro de uma gestora, dentro da nossa estrutura do banco, que é responsável por fazer a gestão da liquidez dos grandes clientes. Então, o cliente contrata a gente, terceiriza, digamos assim, a responsabilidade da alocação dos recursos da família. Né? Então, a gente atende clientes ali hoje, em linhas gerais, acima de 10 milhões de reais. E, enfim, onwards. Né? A gente tem clientes muito grandes, bilhões, etc. E como é que funciona mais ou menos assim? Eu trouxe aqui, vou pegar aqui rapidinho. Essa gestora, assim, o que eu acho que é interessante dizer? Opa, não está funcionando aqui. Talvez aqui funcione, deixa eu ver aqui. Se quiser eu passo aqui, não tem problema também. Foi? Beleza. Essa gestora, o banco, na verdade, assim, eu acho que é bom fazer um paralelo. O banco, em linhas gerais, a gente tem 3 gestoras hoje no BTG Pactual. E eu acho legal fazer essa diferenciação. A gente tem uma asset management, né? Assim, como tem a Ibiúna aqui do lado, vocês viram o stand da Ibiúna, eles vão palestrar aí também. A Ibiúna também é uma asset management, né? Ela tem um fundo aberto, que está em todas as plataformas de investimento. Você vai entrar lá na XP, no BTG, na Genial, enfim, qualquer plataforma de investimento que você entrar, você consegue acessar e aplicar no fundo da Ibiúna. Então é um fundo aberto, qualquer cliente pode acessar esse fundo. Qualquer cliente pode entrar e sair a qualquer momento desse fundo. Isso é um ponto muito importante. Por que é um ponto muito importante? Porque a Ibiúna ela tem que estar preocupada todo dia com aquele cliente que está entrando e com aquele cliente que está saindo. E a asset do BTG também da mesma forma. Todo cliente que está entrando e saindo todo dia, a asset do BTG tem que estar preocupado com ele. O que eu quero dizer com isso? A visão de prazo de investimento de uma asset, ela não pode ser uma visão de longuíssimo prazo. Porque se você tem um cliente entrando hoje, que vai sair daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, é óbvio que a gente nunca vai recomendar um cliente entrar no fundo para sair daqui a 4 meses. Meu cliente faz isso. Né? Assim, as pessoas fazem isso, é o psicológico, né, do cliente. Então, a asset ela não pode ter uma visão para daqui a 2 anos, 3 anos, ela não pode perder dinheiro durante 6 meses, porque ela tem uma tese de investimento que vai ser materializada daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. Né? Assim, ela tem que ter uma visão de mais de curto prazo. Né? Então, ela vai movimentar mais a carteira. Se ela acha que, será que eu posso estar errado nessa tese de investimento, de bolsa, ou de câmbio, de juros? Ela vai lá e para aquela tese. Né? Ela precisa cuidar da cota dela todo dia. Um alocador, que é o que a gente faz, né? Assim, o que a gente está tentando mostrar para vocês aqui, ele tem uma interlocução muito grande com o cliente. Né? Então, o cliente, quando ele chega para colocar dinheiro com a gente senta com ele e explica que aquele dinheiro é um dinheiro para o longo prazo, né? Para daqui a 5, para daqui a 10 anos. E a gente, com recorrência, a gente explica para esse cliente o que está acontecendo com os investimentos dele. Por que está indo bem, por que está indo mal, se a gente deveria mudar ou não. O que nos permite ter um horizonte de investimento muito maior. Né?
Isso muda completamente a forma como a gente aloca. O Salluti falou um pouco disso, né, na palestra dele. Quando você tem um horizonte de investimento maior, você consegue eventualmente passar algum tempo perdendo para o CDI de lado, mas se você tem uma tese, né, que é uma boa tese, você pode esperar essa tese se materializar no médio e longo prazo. Tá? Então, existe uma grande diferença entre um asset management, né, e um asset allocator, né? Ou um alocador, né? Como a gente chama aqui, aqui no Brasil. Então, fazendo essa diferenciação, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho de alocação, não é de management. Tá? Então, o prazo de investimento ele é naturalmente diferente. Tá? E tem outra coisa também que eu acho que influencia muito assim, a forma como a gente atende os nossos clientes, que é o ambiente regulatório. Tá, assim, em linhas gerais, existem 3 formas de você atender um cliente hoje. Tá? De novo, estou começando um pouquinho pela indústria, depois a gente vai entrar na forma como a gente, de fato, faz esse business. Tá? Existem 3 formas de você atender um cliente. Tá? Existe a forma que lá nos Estados Unidos e na Europa se chama discretionary, tá? Que basicamente o cliente terceiriza para você a responsabilidade de gerir o dinheiro dele. Né? Então ele chega para você e fala assim, olha, eu tenho esse pool de dinheiro, esse aqui é o meu perfil como investidor, eu sou conservador, eu sou balanceado, né? Enfim, você vai conversar com o cliente e entender qual é o perfil dele, e a partir daquele momento você vai lá e toma as decisões pelo cliente. Se você está mais certo do que errado ao longo do tempo, aquele cliente vai te dar um tapa nas costas, né? Vai continuar deixando o dinheiro com você e pagando taxa de administração ali, ou gestão, enfim, para o banco. Se você erra eventualmente, erra muito, né? Não dá retorno, o cliente vai falar assim, poxa, legal, mas eu acho que eu vou procurar outra pessoa para gerir o meu recurso. Tá? Então, essa é a dinâmica, né, assim, de um business discricionário, que é o que a gente aqui também, na Portfolio Solutions, né, que é a gestora da qual eu pertenço no banco, é a forma como a gente atende os clientes. Existe um segundo modelo para você atender cliente, que é um modelo talvez muito mais comum aqui no Brasil, que é o que lá fora a gente chama de brokerage. Como assim? A pessoa que te atende dentro do banco, ela vai lá e vai te oferecer um produto. Olha, eu acho que para o seu perfil de investimento, esse produto aqui faz todo sentido. Você quer? E aí você fala assim, poxa, eu quero, gostei do seu argumento. Você percebe que ela não pegou os seus recursos e escolheu o investimento. Ela te passou a responsabilidade da decisão. Você, olha, você gostaria de investir nesse produto A, B ou C? Eu acho que faz sentido para você. Você fala assim, quero. Então, nesse segundo formato, o banco não tem o poder de decisão sobre os seus recursos. Você tem o poder. Você tem que dizer para o banco, olha, faz A, B ou C. Óbvio que o banco vai tentar te ajudar. Tem uma grande diferença aqui também, não só no modelo, né, na dinâmica como você é atendido pelo banco, mas também na forma como o banco é remunerado. Né? Assim, aqui, o banco ele é remunerado não pela taxa de administração ou gestão, mas por FIIs que estão ali embutidos em qualquer produto financeiro, né, que o banco, né, qualquer banco vai oferecer. É uma taxa de administração, é um FII de rebate, é uma corretagem, né, é um FII de colocação de produto. Toda vez que a gente emite um CDB, emite uma debênture, o banco recebe um FII, né, por ter feito essa emissão. Então, é uma dinâmica diferente, não só de interação com o cliente, mas também da forma como o banco se remunera em cima do dinheiro do cliente. Tem vários motivos pelos quais essa diferenciação é importante. Tá? O primeiro deles é o seguinte, nesse modelo onde para ambos os modelos, o banco tem uma alocação padrão, né? Tem um target de alocação para cada tipo de cliente, né? E a gente vai chegar em qual é esse target de alocação. Mas quando você está numa dinâmica discricionária né, assim, a minha responsabilidade de encaixar naquele perfil de investimento, eu tenho muito mais facilidade em alocando o seu dinheiro e encaixando dentro do seu perfil e, eventualmente, até mudando essa alocação ao longo do tempo, se o seu perfil for mudando.
Quando você está num perfil de brokerage, o que vai acontecendo é que os seus desejos, às vezes, não encaixam com os desejos, né? Com o produto que você está procurando, ou não encaixa com o produto que o banco está ofertando, e essa coisa ela vai ficando não tão certa no seu perfil ao longo do tempo. É muito mais fácil você ir derivando, né, assim, do seu perfil ao longo do tempo. Apesar do banco ter, né, um target para ambos os tipos de modelo. Tá? O que eu acho que vai acontecendo aqui? Tá? Aconteceu um negócio muito interessante na regulação europeia ao longo dos últimos anos, que é o seguinte, a regulação europeia ela foi obrigando o banco a dar total transparência da remuneração que os bancos tinham em cima da alocação da carteira dos clientes. É uma regulação chamada MiFID II, desde 2018 na Europa, ela está de pé. E aí, aconteceu uma dinâmica engraçada que é a seguinte, os clientes foram olhando a receita que estavam ali, né, embutidas nos produtos, né, que os bancos estavam oferecendo e começou a tentar procurar uma nova forma de pagar o banco. Né? E o banco ali, né, tentando também atender o cliente de uma forma que, para o cliente, ele se sentisse seguro de que o banco não tinha nenhum conflito de interesse em relação àquele produto, né, que ele estava colocando na prateleira. Né? E aí, o que aconteceu ali é que os clientes eles foram migrando cada vez mais para uma dinâmica discricionária, né? Onde os FIIs eles não estão escondidos, entre aspas, né? Na alocação, no rebate, no FII de alocação, mas sim na taxa de administração. Tá claro, você me paga uma taxa de 0,5%, 0,6%, 1%, 2%, e eu faço a gestão do seu dinheiro e é isso que eu ganho. Né? Então esse modelo ele foi mudando na Europa. Tá? E a nossa percepção, lá no banco pelo menos, é que esse modelo ele vai mudar no Brasil também. As nossas regulações estão mudando ao longo desses últimos 2 anos e vão mudar ao longo do próximo ano. E estão no mesmo caminho. Assim, o nosso regulador, inclusive, é a Anbima, a CVM, enfim. Eles estão se espelhando na regulação europeia. Né? Então, você vai ver que tudo que eles estão fazendo é para dar transparência para o cliente. Né? Assim, que o cliente tenha total visibilidade de todas as taxas, todos os custos que você tem numa transação no banco. Então, o cliente, no final das contas, o que vai acontecer é que ele também vai querer um modelo que seja transparente. Ele fala assim, olha, eu vou querer que você me cobre uma taxa fixa, né, para gerir o meu dinheiro. E eu não quero que você seja remunerado de nenhuma outra forma. Tá? E é muito modelo que a gente já, na nossa gestora, utiliza. Por isso que eu acho que esse modelo aqui é um modelo de atendimento ao cliente que vai crescer muito no Brasil ao longo dos próximos anos. Né? É um modelo que tem total alinhamento de interesse, porque toda a taxa que a gente recebe é só a taxa de gestão, não existe FII de rebate, FII de alocação de primário, enfim, né? Assim, não existe nenhuma outra taxa que remunere o banco além da taxa que você já combinou previamente com o cliente. Tá? E isso traz, né, assim, uma tranquilidade para o cliente que você está fazendo o melhor para a carteira dele, entendeu? Então, isso é um negócio aqui interessante, porque essa indústria aqui, que é a indústria de asset allocation, ela provavelmente vai crescer muito ao longo dos próximos anos. Né, assim, a gente, né, no BTG, o Itaú também é um grande alocador. Né, assim, existem vários, né, escritórios menores também que fazem esse tipo de alocação, que a gente chama de multifamily offices. Né? Vou citar alguns nomes aqui grandes. A Julius Baer, né, um grande multifamily office. A Turin é um grande multifamily office. Então você tem grandes players que fazem esse tipo de trabalho, fazem esse tipo de alocação para o cliente final. Né? E pelo modelo de remuneração, pela transparência que tu traz para o cliente, a gente acha que isso vai crescer bastante ao longo dos próximos anos. Tá? E aí, o que a gente acha que são algumas vantagens desse modelo para o cliente? Né? Assim, por que além, obviamente, da transparência, né? O primeiro é o seguinte, né? Quando você terceiriza essa gestão do seu recurso, né, para
uma gestora profissional, você tem ali pessoas, né, que estão trabalhando há muitos anos juntas num processo de investimento, né, robusto, né, para tocar aquele dia a dia do dinheiro. Né, assim, a gente lá no BTG, por exemplo, né, se você for contar assim, o tempo de casa que cada um, né, tem ali é impressionante. Assim, o Rafael Mazza, que toca a gestora, né, tem 25 anos de casa, o nosso economista, o João Scandius, tem 25 anos. O Marcelo Santucci, o entrevistador, eu não lembro agora o nome dele, né, falou sobre o Offshore Connection. Né? O Marcelo Santucci, por exemplo, né, é o responsável pela gestão dos portfólios globais dentro da nossa área. Né? Faz parte também da nossa gestora. Carol Camora, inclusive, né, responsável pela relação com o investidor da nossa gestora, responde para mim, que é a pessoa que entrevista o Santucci no Offshore Connection. Então, você está terceirizando para esse time, né, assim, que é um time de especialistas, né, que vai te ajudar ao longo do tempo. Outra coisa também, assim, é porque você começa a ter acesso a alguns investimentos que você não vai ter na plataforma. O investidor, a grande asset, né, o grande emissor de uma dívida, às vezes ele prefere ter a dívida dele ou o fundo dele na mão de um investidor mais profissional, né, porque ele sabe com quem ele conversa. Né? Então, às vezes tem grandes fundos muito bons no mercado que estão fechados, que você não consegue alocar na plataforma, mas ele chega para o BTG, ele chega para o Itaú e fala assim, olha, eu vou abrir aqui um espaço para que vocês possam alocar o meu fundo. Por que ele faz isso? Porque ele tem um só interlocutor, ele não precisa falar com um monte de gente se a cota foi boa, se a cota foi ruim, se ele está indo bem, se ele não está. Ao invés de falar com um monte de investidor, pessoa física, ele vai lá e liga para o BTG e fala assim, olha, aconteceu o seguinte, né, assim, puta, a gente está indo mal por causa de A e B, C, ou a gente está indo bem por causa de B, C e D, a gente trocou uma pessoa aqui, né, assim, porque não estava funcionando. Então a interlocução ela fica muito mais fácil. Mesma coisa para alguém que vai emitir uma dívida. Né? Às vezes, assim, uma empresa que vai emitir uma dívida, é muito mais fácil ela bater na porta de um banco e falar assim, poxa, vamos emitir a mercado, falar com um monte de gente para vender minha dívida, então o banco fala assim, não, foi o seguinte, eu tomo essa dívida aqui dentro das carteiras dos meus clientes e a interlocução que você vai ter é comigo. Né? Assim, é muito mais fácil, né, para a empresa. Então, tem alguns investimentos que, infelizmente, né, assim, por mais que o mercado esteja se democratizando, ele ainda não chega na pessoa física diretamente, ele só chega através de um alocador. Tá? E óbvio, né, que a gente tem uma capacidade de diversificação muito grande. Né? A gente consegue alocar em vários produtos diferentes sem perder, né, a visão do todo. Né? Então a diversificação, né, acaba trazendo uma relação de risco-retorno muito melhor no médio e longo prazo. Tá? Agora vamos falar do processo de investimento de fato. O que é o asset allocation? Né? Que é o que a gente faz, né, nas carteiras dos nossos clientes. Quando o cliente chega lá para a gente dar um determinado volume de recursos, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, a gente passa por todo um processo junto com o cliente, que é o processo, né, de asset allocation, para dizer para ele, né, onde vai o dinheiro dele. O objetivo desse processo dar trazer uma carteira de longo prazo e resiliente para o cliente, uma carteira com que ele tenha a capacidade de manter essa carteira alocada ao longo do tempo sem perda de capital permanente. Tá? Trouxe um gráfico aqui, que é um gráfico que a gente usa assim, em educação de cliente mesmo, enfim, né? E a gente divide bastante isso com os nossos com os nossos prospects, né, etc e tal, que é uma carteira aqui em azul mais escuro, que ela é composta por percentuais iguais de bolsa, uma carteira de multimercado, papéis de inflação e papéis de pós-fixado. Isso aqui foi uma carteira que começou aqui a rodar aqui em janeiro de 2019. Tá? E aí, por que a gente mostra um pouco disso? Porque o mercado, assim, obviamente, ele sobe, desce, enfim. Né? E o investidor pessoa física, ele tende a tratar os investimentos de uma forma muito emocional. Né, assim, e aí, quando você terceiriza essa gestão, né, para um gestor profissional, você tende a evitar essa visão emocionada, né, ou emocional em relação aos investimentos. A brincadeira que o Salute fez ali também na plenária, né, do amigo dele que 2 dias depois o fundo tinha caído 2%, ligou para ele desesperado. Isso acontece com a gente o dia inteiro. Né, assim, então, assim, às vezes, quando o mercado está subindo, que é o que a gente chama de euforia, né, assim, o cliente ele quer alocar mais dinheiro. Né, assim, poxa, o mercado está indo bem.
a bolsa está subindo, o juros está fechando, né? O real está se valorizando, acho que o Brasil está andando, né? Assim, vou colocar mais dinheiro em risco. E às vezes o investidor ele esquece a diferença de valor e preço, né? Assim, às vezes o preço já foi mais que o valor. Né? Assim, às vezes o que está na tela já não significa o valor intrínseco, né, daquele determinado ativo. E você saber fazer essa diferenciação faz uma parte importante do trabalho de alocar recurso. O que acontece muito é isso, né? Assim, esse cliente aqui, é brincadeira, né? Mas acertou o timing, né? Assim, ele falou isso aqui quando ele alocou lá em janeiro de 19. A carteira dele subiu, né, assim, 15% em um ano. Ele estava super feliz, né, assim, e aí ele viu a pandemia depois acontecer, né, assim. E aí, o que aconteceu com muitos clientes naquele momento foi exatamente esse exemplo aqui, né, assim. Em algum momento durante a pandemia, em março, abril, maio, o bórum do mercado, se não me engano, foi junho, meados de junho, dia 15, 16 de junho, alguma coisa assim. Esse cliente olhou para os preços da tela e ele sentiu uma coisa assim gutural, ele não conseguia mais olhar uma depreciação do patrimônio dele. Né, assim, naquele momento ali, um gestor profissional, a gente inclusive, a gente começou a olhar principalmente para a Bolsa Americana, né, que estava tão barata quanto a Bolsa Brasileira, mas a economia americana, como a gente bem sabe, o Salute comentou aqui, é um mercado muito mais dinâmico. Né? A gente olhou para a Bolsa Americana e falou assim, poxa, a Bolsa Americana está num nível que a gente nunca viu antes, vamos aumentar o risco. A maioria dos nossos clientes, ele diminuiu o risco nesse momento. Simplesmente porque ele não aguentava mais de perda no patrimônio dele. Né? Esse cliente, ele teve uma perda de capital aqui permanente no dinheiro dele. Né? Se ele não voltou a investir, ele nunca mais recuperou esse capital aqui que ele tinha. Né? E mesmo se ele voltou a investir, que é o caso desse azul aqui intermediário, dificilmente, né, ele acertou o timing para fazer isso. Tá? Então, tem duas coisas que a gente aprende aqui com esse exemplo, que é o seguinte. Primeiro, a gente precisa ter muito... deixar um pouco a emoção de lado na hora que a gente investe, ver mais valor do que ver preço, ter uma visão um pouco mais de longo prazo. E a outra coisa também é acertar o seu perfil de investimento. Porque um investidor conservador, que está no investimento agressivo, né, ou balanceado, enfim, ou acima do perfil de risco dele, que seja lá qual for, quando o mercado vira um pouquinho, ele vai querer resgatar, ele vai querer sair. E ele vai ver uma perda de capital no patrimônio dele. Então, quando você começa... É muito importante você ter a noção do que você aguenta dentro da sua carteira, do que você pode perder, qual é o seu horizonte de investimento, entendeu? E uma outra coisa que também que a gente aprende com isso é o market timing, né? Assim, muito pouca gente consegue consistentemente ganhar dinheiro fazendo market timing, ou seja, acertando quando um ativo vai cair, quando um ativo vai subir. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Raramente você vê alguém ganhando dinheiro assim de forma consistente ao longo do tempo. O que a gente tenta fazer aqui é construir uma carteira equilibrada entre diversas classes de ativos que tenham valor no prazo e que o cliente se sinta confortável em mantê-la no prazo. Porque se o cliente não está confortável em manter essa carteira no prazo, possivelmente ele irá perder dinheiro também, porque o dia que ele perceber que ele não está apto a manter aquilo, vai ser o dia que o mercado está caindo, não vai ser o dia que o mercado está subindo, obviamente. E aí, assim, como é que a gente começa a construir, né, esse asset allocation, tá? Isso aqui essa tabela periódica aqui que a gente coloca, a rentabilidade de várias classes de ativo ao longo do tempo, tá? Então, 2014, 15, 16, 17, 18, enfim. E a rentabilidade de cada uma dessas classes em cada um desses anos, tá? A gente coloca isso para a gente perceber que as classes de ativo que a gente pode alocar na carteira de um cliente, seja o pós-fixado, pré-fixado, a inflação, multimercados, ações, essas são as classes mais líquidas, né? Existem outras classes menos líquidas, como fundos imobiliários, private equity, enfim, né? Que a gente não está colocando aqui ainda, mas são classes possíveis também da gente alocar. Mas essas classes aqui,
elas têm comportamentos muito diferentes ao longo do tempo. Vou pegar o exemplo da inflação, por exemplo, né, que são as NTNBs, são aqueles papéis que pagam IPCA mais um juros real emitidos pelo governo. A NTNB ele tem um comportamento super resiliente. Você não tem em nenhum ano a NTNB rendeu aqui nos 2 últimos quadrinhos. Né? Ela está daqui para cima e, na grande maioria das vezes, no segundo e no terceiro. O que eu posso dizer em relação à NTNB? Ela é um ativo que não é tão volátil, porque se ele fosse mais volátil, né, se o preço dele variasse mais, ia ter ano que ela está aqui, ia ter ano que ela está aqui. Então ela é menos volátil na média do que outros ativos. E ela é um ativo que, no longo prazo, ela tem uma boa relação risco e retorno. Porque ela não é tão volátil, e quando você olha o retorno composto da inflação, no final das contas, assim, ao longo de 10 anos, ele foi o melhor ativo dentro desse pool aí de ativos. Esse é o tipo de ativo que a gente adora ter na carteira dos clientes. Assim, dá pouco susto, mas tem um retorno composto muito bom ao longo do tempo. De novo, né, trazendo um pouco da ideia do que o Salute trouxe aqui. Pode falar. Gente, se vocês quiserem falar ao longo aqui da apresentação, fiquem à vontade, tá? Por favor. Obrigado. Qual que é o maturity da AB? Essa aqui, excelente pergunta. Isso aqui a gente usou o índice da Ambima, que pega todas as NTNBs em aberto no mercado, tá? Isso aqui chama, esse índice chama o IMAB, tá? Ele tem uma duration de mais ou menos hoje 6 anos. Muda um pouco ao longo do tempo, tá? Mas ele tem uma duration de mais ou menos 6 anos. Exatamente. Aqui para o pré-fixado a gente também usou o índice da Ambima, que é o IRFM1+, que deve ter uma duration de mais ou menos 3 anos hoje. Multimercado a gente usou também o índice da Ambima, que é o IHFA, que também é o índice da Ambima, e ações do Ibovespa. Pós-fixado CDI, dólar, é o dólar real. Vou pegar aqui um outro comportamento de uma outra classe de ativo aqui. Bom, inflação, vou só fazer fechar aqui o assunto da inflação. Sendo um ativo que tem uma boa relação risco-retorno, né, e tem um bom retorno composto ao longo do tempo, esse é um ativo que a gente quer... normalmente, quando você vai fazer uma simulação de otimização, esse ativo vai ocupar uma boa parte da sua carteira. Né? Porque normalmente como a gente faz é o seguinte, eu não vou entrar na tecnicalidade aqui, mas a gente pega as relações de risco histórica dos ativos, tá? Então eu pego todas as séries de preço, né? Assim, correlação, covariância, etc, etc, etc. E aí eu escolho, né, assim, maximizar ou a relação de risco-retorno para um Sharpe específico, né, ou o retorno. Né? E aí eu rodo um backtest nesse negócio. Esse tipo de ativo, normalmente ele vai ocupar uma parte importante da carteira do cliente na hora que eu rodo esse backtest. Ações, por exemplo. Ações, obviamente a gente sabe que é um mercado super volátil, né? A volatilidade, pegar em números, assim, a volatilidade da NTNB roda em alguma coisa em torno de 4, 5%. A volatilidade do mercado de ações deve ser alguma coisa em torno de 25%, né? Então é 5 vezes mais arriscado, mais ou menos, do que uma NTNB. E vai ter dias aqui que esse mercado, vai ter anos que esse mercado de ação está aqui embaixo, vai ter anos que esse mercado está aqui em cima. Significa que é um ativo ruim de se ter na carteira? Não necessariamente. Tem 2 coisas aqui importantes em relação à Bolsa. É um ativo que você precisa, né, assim, tomar muito cuidado com o market timing dele, tá? Que eu comentei aqui agora. Vai ser muito difícil você acertar quando ela está aqui exatamente e quando ela está aqui, tá? Então é importante que você tenha algum percentual de bolsa ao longo do tempo, sem fazer grandes variações nesse percentual, mas você precisa entender eventualmente, né, qual é o ciclo que você está e se aquele ciclo vai ser bom para aquele ativo ou não vai ser bom para aquele ativo. Tá? Normalmente o que indica um ciclo bom ou ruim para a Bolsa ou para qualquer ativo de risco é o nível de taxa de juros real
da economia. Então, se você olha para frente e fala assim, poxa, a taxa de juros vai ser muito alta olhando para frente, ou a taxa de juros vai ser muito baixa olhando para frente, normalmente isso vai te dizer se é bom ou não ter um pouco mais de ativos de risco. No caso, a Bolsa é quando você tem prospectivamente um nível de taxa de juros real menor, um nível de taxa de juros nominal menor, normalmente são anos bons para a Bolsa. Tá? Então, o que a gente faz? A gente mantém uma alocação menor, porque é um ativo mais arriscado, e a gente tenta entender, né, assim, qual é o ciclo que a gente está e se a gente deveria ter um pouco mais ou um pouco menos desse ativo durante esse ciclo. Não vai tentar acertar o market timing da Bolsa. Não é, poxa, ganhei um mês, vou sair, perdi um mês, vou entrar. Não vai funcionar. A Bolsa, usualmente tem um estudo que a gente fez que, eu não lembro agora o percentual, mas, se eu não me engano, era um mês, era isso mesmo. Um mês no ano representa 90% do upside da Bolsa Americana ao longo dos últimos 10 anos. Então, se você tira aquele um mês de upside da Bolsa Americana, você tira 90% do upside da Bolsa Americana ao longo dos últimos 10 anos. Porque tem meses que esse negócio vai andar e você não vai saber que mês é esse, tá? Então, assim, qual é a mensagem que a gente tem aqui desse slide? A gente precisa entender qual é a dinâmica de cada uma das classes de ativo, como elas se comportam e como usar elas em que tamanho para cada cliente. Tá? E aí, assim, como é que a gente faz na prática? A gente vai chegar, vai tentar entender para o cliente qual é o objetivo de retorno dele. Que são os nossos perfis de investimento. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? O balanceado. Obviamente, assim, quando você vai falar com o cliente nunca vai falar, eu sou um balanceado. Mas, óbvio que não, né? O cliente não sabe nem o que é isso, né? O cara vai falar o seguinte, olha, eu sou uma pessoa mais velha, eu tô querendo parar de trabalhar em breve, eu tenho filhos, né? Assim, ele vai contar a história da vida dele. Né? Assim, é importante que você traduza aquilo em um perfil. Né? Ou não, né? Eu sou pessoa jovem, eu comecei a trabalhar agora, eu tô começando a ganhar dinheiro, não tenho filho, não tenho responsabilidade. Né? Enfim, talvez isso seja um perfil mais agressivo, né? E você vai testando um pouco, né, assim, esse perfil do investidor conforme você vai lendo um pouco as necessidades dele, né? Vamos imaginar que esse cliente seja um cliente, né, assim, que você identificou como balanceado, né? Porque ele é uma pessoa de idade média, enfim, tem 30 e poucos anos, trabalha, mas ainda não tem filho, né, enfim, né, tem uma vida aí pela frente, etc e tal. Então, enfim, vamos encaixar ele aqui num balanceado. Né, assim, que tipo de risco esse cliente aceita? Né? Que tipo de risco a gente vai querer que esse cliente sofra, digamos assim? A gente seta um risco para ele, que no caso aqui foi uma volatilidade de 4,5. Volatilidade é quanto que chacoalha, né, a cota de um ativo, né, ou quanto chacoalha a carteira de um cliente. Quanto maior o risco, quanto menor o risco. Então a gente seta aqui um certo nível de volatilidade para esse cliente e começa a olhar quais são os ativos na carteira dele que precisam se encaixar para que a gente chegue nessa volatilidade, como eu comentei, maximizando o retorno. Né? Então eu olho o histórico de cotas, correlação, covariância, e rodo uma otimização do retorno, setando a volatilidade. Então eu travo a volatilidade de qual o melhor retorno que eu consigo com essas classes de ativo aqui, usando essa vol. Né? E aí o modelo me dá uma resposta. A tristeza aqui do nosso negócio é o seguinte, o modelo, raramente ele é usado como sai do computador, né, da matemática. Alguns exemplos de coisas que o modelo, né, acaba errando. NTNB eu comentei, né? Ela é um super ativo. Se você coloca a NTNB aqui nesse pool de ativos que está no nosso modelo, 100% da alocação do cliente vai ficar em NTNB. Você não vai alocar um cliente 100% em NTNB porque é um risco idiosincrático muito grande. Historicamente, foi excelente, né, assim. Mas quem disse que esse negócio é verdade para frente? Né, você precisa ter uma carteira diversificada, né, assim, para que, né, assim, você evite riscos idiosincráticos muito grandes. Se você coloca o Ibovespa nesse modelo,
dá zero de Bovespa. O modelo vai dizer para qualquer cliente que não é para ele ter bolsa. A bolsa brasileira, ela é um mix de commodities. Entendeu? Assim, não tem empresa de tecnologia, não tem empresa... Tem, né? Mas é pouco. Tem empresa de educação, não tem... Então, assim, ela vai pegar lá e ver o histórico da bolsa, o que rendeu, etc. Vai dar zero. Só que aí você fala o seguinte, poxa, mas eu não vou colocar só o Ibovespa, né? Eu vou colocar bons gestores de ação, né? E aí você muda, por exemplo, o prêmio que você espera para aquela classe de ativo, né? Assim, aí você coloca lá, por exemplo, pré-fixado, né? Assim, pré-fixado é a mesma coisa, né? Assim, como o juros real no Brasil ele é muito pequeno historicamente, porque o Banco Central brasileiro sempre tentou estimular a economia brasileira, a gente sempre trabalhou com juros reais muito baixos. O juros real brasileiro, olhando para trás, deve ser uns 3%. Né? A gente fala que o Banco Central, né, assim, tem uma expectativa para o juros real brasileiro de entre 4,5% e 5%, mas a realidade que a gente viveu ao longo dos últimos anos foi 3%. Então, quando você coloca a pré, esse modelo ela também não entra. Né? Então, assim, tem algumas coisas que você precisa adaptar nesse modelo para que ele funcione. Tá? Por exemplo, considerar aqui na parte de ações bons fundos de ação, né, que geram alfa em relação ao índice. Na parte de multimercado, né, se você coloca o IHFA, por exemplo, que é o índice da Ambima, também não funciona. Né, ele não entra na carteira do cliente. Mas aí você fala o seguinte, poxa, mas eu como tenho uma capacidade de selecionar melhor esses gestores do que o índice. Né? Então, quando você coloca esse efeito na conta, aí o multimercado entra. Então, tem algumas coisas assim que são um pouco de arte, não só de matemática, digamos assim. E aí, chega numa segunda parte do processo, né, depois que você definiu qual é a alocação para cada uma dessas classes de ativo, chega uma parte do processo que é você selecionar os instrumentos que vão entrar na sua carteira. Aqui entra uma parte dificílima, né, assim, porque se você quer ter NTNB, qual NTNB que você quer ter? Que é a pergunta que ele fez aqui, né? Qual é a duration? É uma duration de 10 anos, é uma duration de 2 anos. São praticamente dois ativos completamente diferentes, se comportam de formas completamente diferentes. Né, assim, o ativo longo, você vai ganhar dinheiro se você tiver um fechamento de curva de juros. Um ativo curto, você vai ganhar se o carrego da inflação for alto, ou seja, se a inflação estiver alta. Então, são duas coisas que se comportam de formas diferentes. Em ações, a mesma coisa. Eu quero ter Petrobras na minha carteira ou quero ter Banco Inter? Né, assim, que tipo de ativo eu quero ter dentro da minha classe de ações? Né? Na parte de renda fixa é a mesma coisa. Né? Assim, é o crédito da empresa A ou da empresa B? Né? Assim, são dois riscos idiosincráticos completamente diferentes. Tá? Então, como é que a gente faz esse negócio? Eu vou falar sobre fundos, que talvez seja mais tangível, mas esse processo ele serve para empresas, né? Serve para crédito, serve para toda a seleção de instrumentos que a gente faz dentro de um asset allocation. Você primeiro pega, por exemplo, em fundos, você vai dizer o seguinte, poxa, legal, eu quero ter uma cesta de fundos multimercado aqui na minha alocação. Primeiro eu vou dizer quais são os fundos, né, por quais fundos eu estou olhando. E aí eu vou ter alguns filtros, né, assim, primeiro quantitativos, né, performou bem, teve uma boa relação risco-retorno, né? Assim, a volatilidade é adequada para o perfil de risco. Então, a atribuição de performance ela é equilibrada entre várias classes de ativo. Por exemplo, tem fundo que no mercado ano passado que ganhou 90% da atribuição de performance dele, passado não, retrasado. A gente viu muito isso. 90% da atribuição de performance dele talvez por causa de commodities. Né? Legal. Se o cara entende muito de commodities, mas e se o ciclo de commodities não está bom? Esse cara é um cara que vai performar olhando para frente, eu tenho que ficar aqui preocupado com o ciclo de commodities para saber se o fundo que eu estou investindo vai ir bem ou mal. Eu não sei nada sobre o ciclo de commodities. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que fugir. Né? Você tem que pegar produtos que têm uma atribuição de performance equilibrada, né, entre vários fatores de risco. E aí depois você entra, né, num filtro que é mais qualitativo. Né? Beleza, estou escolhendo um fundo aqui. Né? Eu escolhi um fundo macro, né, que tem um perfil, por exemplo, de carregar as posições no longo prazo. Né? Assim, fui lá na gestora, comecei a conversar com o gestor, né, com a equipe, etc. e tal, né? Assim, mas percebi que ele tem uma rotatividade na equipe dele gigante. Se toda hora está saindo alguém, tem um chefe chato lá que enche o saco de todo mundo, né, e a equipe fica girando, né, assim, o cara não consegue treinar um analista.
uma asset, né, qualquer, é uma empresa, né, assim, tem que ter boas pessoas, né, que querem ser sócias, né, como é a cultura aqui do BTG, né, assim, que querem estar lá no longo prazo, enfim. Né, se você começa a ver problemas de pessoas, de gestão, esse tipo de coisa também entra na conta aqui para a gente, eventualmente, não fazer esse investimento. Pode estar performando super bem, pode ter uma atribuição de performance, né, assim, equilibrada entre várias classes de ativo, uma boa relação risco-retorno, mas você começa a ver rotatividade no time ou falta de incentivo para que as pessoas cresçam na empresa, não vai dar certo. Porque eu não tenho que... De novo, assim, eu não posso olhar o passado, eu tenho que saber o que vai acontecer para o futuro. Então, essa parte aqui também talvez seja a parte mais importante desse filtro aqui, que é a parte mais qualitativa. E aí tem uma parte, né, que é olhar para o cenário macro. Que você vai vendo que esse filtro vai ficando talvez um pouquinho menos, vai ficar um pouco menos afunilado, né? Porque na parte macro, como é que a gente faz? A gente tenta pegar fundos, né, que tenham perfis de investimento diferentes. Né? Você vai ter fundo, né, assim, que tem um perfil de carregar mais a posição, né? Você vai ter o fundo que tem um perfil, né, de girar mais a carteira. O Salute falou da JGP, por exemplo, né, que é um filhote, entre aspas, de BTG. Né? Lá na JGP, eles não têm amor à posição nenhuma, eles estão girando a carteira o tempo inteiro. É a forma como eles operam. Comprou uma posição, andou contra, vende. É rápido. Puta, andou a posição, compra mais. Né? Assim, puta, chegou no meu target, sai. Giro da carteira o tempo inteiro. É um perfil de fundo, é um fundo que vai ter menos correlação, né, com outras classes de ativo. E tem aquele camarada que vai pegar a posição e vai carregar. O Salute falou, por exemplo, do James, que começou com ele no banco lá atrás. O James é sócio responsável pela gestão da Vinland Capital, que é uma gestora que a gente aloca também. Né? O James, se ele tem a convicção numa posição, ele compra aquele negócio, ele faz uma posição gigante, ele mantém aquela posição até aquela posição dar dinheiro. Agora, no meio do caminho, a cota do fundo faz assim. É outro tipo de comportamento de cota. Então, o que a gente tenta fazer é pegar diferentes tipos de fundos para juntar dentro de uma carteira que seja resiliente no médio para longo prazo, tá? E é assim que a gente faz um pouco dessa alocação. E quando você fala por exemplo, de crédito, funciona da mesma forma, né? Assim, a gente precisa acompanhar o crédito da empresa ao longo do tempo, né? Precisa ver se o spread de crédito está condizente com o risco que aquela empresa está correndo. Então, para cada classe de ativo que eu tenho da minha carteira, eu preciso entrar dentro daquela classe e entender exatamente o instrumento que está dentro daquela classe. Então, vamos lá, voltar aqui atrás. 1. Escolher qual o percentual de cada classe de ativo que eu tenho na carteira de um cliente. 2. Dentro daquela classe, como eu populo aquela classe. Essas são as duas primeiras partes do asset allocation. De acordo com o perfil de risco do cliente, entender qual é a alocação ideal para ele. 2. Como eu populo aquela classe especificamente. E 3, que é a parte das alocações táticas, tá? Então, vamos lá. O cliente chegou, eu entendi o perfil dele, construí uma carteira para ele, um asset allocation, populei aquela carteira com ativos que eu achava interessante para aquelas classes específicas e a carteira começou a andar, né? Na hora que a carteira começou a andar, o mercado, né, assim, tá subindo, tá caindo, a B sobe, a B cai, a bolsa sobe, enfim, as coisas vão acontecendo. Né? E eu preciso entender todo momento, né, assim, se aquele preço que eu estou vendo daquele ativo está condizendo com o valor que eu vejo para aquele ativo no longo prazo. E para isso exige muita disciplina. Tá? Vocês, né, assim, o que a gente faz? Né, e eu sugiro que, de alguma forma, vocês façam da mesma forma. Que vocês estudem o tempo inteiro. Todo o tempo você tem que estar lendo, você tem que estar entendendo o que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com a economia. A gente faz isso constantemente, a gente tem comitês, a gente tem 3 comitês mensais que a gente discute exatamente o que está acontecendo do mercado e com o preço dos ativos. Tá? E aí, se a gente identifica em algum desses comitês de investimento que existe um descolamento entre o que é o preço de um ativo e o valor que a gente vê daquele ativo no longo prazo, a gente vai lá e monta uma posição. Vou dar um exemplo prático agora, né, de algumas posições que a gente tem. Né, assim, o Salute comentou isso também ali na palestra dele. Eu acho que o Brasil hoje é um país que a gente está vendo muitas oportunidades. Né? Os juros está alto,
né, ainda, né, apesar de estar caindo, e os preços dos ativos de risco eles estão muito depreciados. O problema é que a gente não consegue ver muito bem onde esse negócio vai parar, né? Então a psicologia das pessoas ela está um pouco afetada, né? As pessoas estão desconfiando, né, de como é que vai ser o crescimento, né, de quais são os caminhos que a gente vai ter do ponto de vista fiscal, né? Então essa desconfiança ela gera uma depressão no preço de alguns ativos. A NTNB, por exemplo, hoje, né, falando da NTNB novamente, é um ativo que a gente acha que tem um potencial de ganho grande no longo prazo. Uma NTNB hoje já está negociando quase a IPCA mais 6%. Tá? Juros real de 6%. IPCA mais 6 é um nível de juros real que, se ele for verdade no longo prazo, muito provavelmente a gente vai ter um problema de dívida aqui no Brasil enorme. Né? Assim, muito mais fácil o Banco Central, para sanar esse problema, diminuir os juros à força, né? Ou seja, diminuir os juros sem poder diminuir os juros e comprimir esse juros real, né? Do que a CNTNB ficar nesse nível de 6%. A gente já viu isso acontecer no passado. Né? Tanto é que os últimos 10 anos o juros real foi 3, não foi 6, né? Foi a força, não foi porque deveria ser 3, né? Então é um ativo, por exemplo, que a gente gosta. Então o que a gente faz nesse momento? Eu escolhi para esse cliente aqui ter, vamos voltar aqui na alocação, né? 40% de inflação, que seja, ou 20%, nesse momento que eu estou construtivo com essa classe de ativo, eu saio aqui de 20 para 25%. Eu saio aqui de 40 para 50, né? Assim, durante um período, enquanto eu vejo um valor adicional naquela classe de ativo. A partir do momento que o valor chega, o preço do ativo chega no valor, e de novo, isso é uma revisão constante, a gente vai e reduz de novo aquela posição. De novo, com muita disciplina, você está sempre alocado nessas classes de ativo, não é para você zerar em uma classe, mas no momento onde você vê uma oportunidade, você vai lá e dá um passo e depois retorna. Você vê assim que existe aqui um processo que constrói uma carteira que ela fica muito equilibrada ao longo do tempo, né? Assim, e ao longo dos anos. Isso evita que a gente, e qualquer cliente, né, fazendo esse tipo de trabalho, faça alguma besteira, né? Sair de bolsa quando a bolsa está barata, entrar em bolsa quando a bolsa está cara. Então, esse tipo de market timing é o que a gente tenta evitar aqui, construindo esse processo, entendeu? Tem mais 5, 10 minutos, então eu acho que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se surgir alguma dúvida sobre qualquer coisa, pode falar. Por exemplo, a pessoa vendeu um imóvel de 10 milhões. Uhum. Como que eu monto a carteira dela para seguir o balanceado? Eu não monto no D0, eu vou fatiando isso ao longo do tempo. Ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. A pergunta aqui, não sei se todo mundo ouviu, foi a seguinte. Legal, ganhei 10 milhões de reais. Monto a carteira toda no D0, né, assim, ou vou fazendo a carteira ao longo do tempo. Se o seu prazo de investimento é longuíssimo, importa menos o timing que você está fazendo a tua alocação, entendeu? Se você está fazendo uma alocação para daqui a 10 anos, 20 anos, se você vai alocar hoje, amanhã ou daqui a uma semana, o nível de preço de hoje para daqui a uma semana provavelmente vai ser pouco diferente no retorno que você vai ter em 20 anos. Então, de novo, assim, a gente volta a uma pergunta, no final das contas, que é uma pergunta de market timing. Né? Assim, se o seu horizonte de investimento é curto, o market timing ele vira importante. Né, assim, porque o preço de hoje, se é 5% para cima ou para baixo, né, assim, do preço de daqui a uma semana, e o seu investimento durante a semana, aí vai fazer uma diferença muito grande. Então, como a gente tenta fazer isso do ponto de vista prático lá na nossa área? Sinceramente, eu acho que faz pouca diferença. Mas a gente tem um processo também de educação do cliente. Né? O cliente não sabe isso. Né? Então a gente tenta ir montando a carteira, talvez em 2, 3 tranches mensais, para o cliente sentir um pouco a volatilidade dos ativos, né? E aí o cliente vai entendendo também um pouco da dinâmica. Porque é o seguinte, se eu cheguei à conclusão que o cliente é um arrojado, legal, comecei a carteira dele, e ele, viu algum evento de mercado, enfim, caiu 1%, 2%. Ele falou assim, não, calma aí, mas o que está acontecendo? Eu nem cheguei ainda na carteira dele, né? Assim, eu já vou falar para ele, cara, faz o seguinte, melhor a gente parar aqui.
Né? Assim, não vamos pro arrojado, porque na hora que a gente chegar lá a gente vai ter um problema. Então eu faço essa alocação aos poucos muito mais para sentir o cliente, o perfil dele, do que por uma questão de market timing, tá? Porque se eu tivesse certeza absoluta no mundo ideal que isso não existe, qual é o perfil exato do cliente, para mim seria indiferente alocar um dia, né? Porque, de novo, assim, eu tô falando para daqui a 10 anos, falando para daqui a 15 anos, eu não tô falando para daqui a uma semana. Nessa loja de alocação. Se você está num fundo de uma gestora, de um asset management, aí o cara tem que estar preocupado todo dia. Porque todo dia tem alguém entrando e saindo da cota do fundo dele, né? Então o timing do negócio vira muito mais importante. Na parte de ações, bolsa de valores, como que vocês decidem quais ações vocês vão alocar? Perfeito. Uma parceria com um time de research? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Exatamente, perfeito. No nosso time, a gente tem um time de renda variável, tá? Assim, a gente tem uma equipe de 4 pessoas que faz a alocação diretamente nos ativos. Então, eles têm sim uma parceria com o nosso time de Equity Research, né, do Cadu, enfim, que toca a parte de Equity Research no banco. Então existe uma troca constante, e esse time ele faz todo os modelos das empresas, né, que a gente está alocando, troca com o nosso time de Equity Research, etc, etc. Mas para falar a verdade, a grande maioria dos nossos clientes a gente não aloca através desse time. A gente só aloca através desse time o cliente que pede. Assim, olha, eu quero ter ações diretamente na minha carteira. Eu não quero ter fundos, etc e tal. Aí a gente fala, legal, a gente tem um time aqui que faz isso. Porque para a grande maioria dos casos, eu prefiro contratar gestores externos, tá? São ótimos as pessoas que estão lá no nosso time, pessoas excelentes, mas tem muita gente melhor no mercado, tá? E o trabalho de um alocador, né? Lembrando, né? A gente é um alocador, né? Você saber das suas capacidades e terceirizar a alocação quando você não tem capacidade para fazer aquela classe de ativo, né? Eu vou procurar uma Atmos, uma Esquadra, uma Dynamo, uma Absolute Partners para fazer a alocação do meu cliente em ações, entendeu? Então, eu me concentro muito mais tempo dentro da minha gestora, pesquisando sobre essas gestoras independentes, sentando com elas, entendendo qual é o processo, como elas estão pensando, como é que está a casa, né? Assim, como é que estão os incentivos financeiros para cada um dos analistas, etc. e tal, do que, de fato, alocando diretamente em ações. De novo, você entender qual é a sua capacidade. A capacidade da Atmos de selecionar ações é muito maior que a minha. Então é melhor eu terceirizar esse negócio para Atmos ou para Absoluto ou para Dynamo, enfim, qualquer boa asset de renda variável aí, do mercado, entendeu? E eu diria que para a grande maioria das pessoas, assim, isso é uma verdade, tá? Assim, é muito difícil investir diretamente em ações. Assim, é muito difícil mesmo. Assim, é um mercado muito volátil e raramente você vai acertar o timing das coisas. Então, terceirizar para um cara que conhece, usualmente é a melhor opção, mesmo que você vá pagar ali uma taxa de administração adicional naquela carteira, entendeu? Boa. Fala aí. Excelente pergunta. Vamos lá. Historicamente, essa área de gestão, ela nasceu dentro da área de wealth management, né? Assim, há muitos anos atrás. O que aconteceu é que o banco ele se desenvolveu e criou vários canais comerciais diferentes, né? Assim, a gente tem o wealth management, mas a gente tem, por exemplo, todos os agentes autônomos, né, que são ligados ao banco. A gente tem o canal do digital, né, que atende diretamente os clientes. Então a gente surgiu a necessidade de destacar essa área de dentro da área do wealth management. Então hoje essa área é uma área que ela é independente dos canais. Ó, o Enio. Ele foi meu chefe. Então a gente viu a necessidade de destacar essa área de dentro da área do wealth management. Então virou uma área independente dentro do banco que é acessada pelo wealth management, que é acessada pelo B2B, né, pelos agentes autônomos, pelo B2C, né, que são os nossos banqueiros que estão dentro dos canais do digital e etc.
Sim, perfeito. Exato. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, é exatamente o modelo que a gente usa, tá? Markowitz. É assim que a gente otimiza as carteiras. Mas como eu comentei, assim, existe um problema com Markowitz, que é você olhar para o passado dos ativos, né? Assim, não para o futuro dos ativos. Então, na hora quando você começa a colocar a sua opinião em relação ao que é o prêmio de risco, ou seja, o que será o retorno de cada um desses ativos para frente, o Markowitz ele para de funcionar, entendeu? E não só isso, mas a gente começa a fazer uma coisa que é meio esquisita, meio esquizofrênica, que é misturar o asset allocation com a seleção de instrumento. Ou seja, se eu digo que eu quero bolsa, como eu comentei aqui atrás, no Markowitz, a bolsa não entra. Eu não tenho bolsa. Mas você fala assim, poxa, isso não é verdade. Eu vou ter de novo, vou falar aqui, né, das gestoras, a Atmos, a Absoluto, né, a Dynamo, elas têm capacidade de gerar valor no longo prazo, de selecionar bons ativos de boas empresas, né? Então, eu começo a misturar seleção de instrumento com asset allocation, né, que é uma coisa meio que a gente... É errado, mas a gente tem que fazer. Então você começa a incluir essas variáveis e o modelo, ele, entre aspas, para de funcionar. Então você precisa fazer algumas adaptações, que é o seguinte, você começa a imputar no modelo o que é o prêmio de risco para cada um daqueles ativos. Pô, legal, Ibovespa não funciona, mas Ibovespa mais 5. Se eu acho que uma cesta de fundos de ação dá Ibovespa mais 5 no ano. Aí ele entra, aí a gente roda novamente. Daí você vai fazendo interações com o modelo para chegar nessa carteira, entendeu? Uma coisa que eu vi muito crítica lá era a questão de quando você ia utilizar o chá, você estava tendo um chá, então todo mundo negativo, eu falava que o chá precisa identificar uma coisa ilusória, que não tinha nenhum sentido para isso. É uma crítica que eu vi muita galera. Exato. Exatamente. A gente começa muito na teoria para fazer vários checks, sanity checks, né? Assim, para você ver se o negócio tá funcionando. Mas quando vai chegar na prática, né, você precisa dar várias alterações no modelo, entendeu? Mais alguém? Fechado, gente. Acho que acabou o tempo aqui. Obrigado a todos. Parabéns.